Boa tarde, sou Pedro Bueno, sou instrutor do Senai, Escola Senai Conde José Vicente de Azevedo, aqui de Ipiranga. Palestra nossa vai ser sobre gerenciamento eletrônico do motor. Dando início ao assunto, um pouco sobre o funcionamento do motor, voltado para a parte de gerenciamento eletrônico. Não vamos entrar naquela parte dos tempos de combustão, admissão, compressão, pulando essa parte, para a gente focar direto no gerenciamento. Dos elementos necessários para haver combustão no motor, a gente tem os... Tem os três aqui. Ar, combustível, calor. O sistema responsável por fazer o controle dos tempos que esses três elementos são fornecidos para o motor para gerar combustão. No caso, são feitos baseados... o principal objetivo do sistema de gerenciamento eletrônico, conseguir fazer o controle desses três elementos para o funcionamento do motor, e o principal objetivo é reduzir emissão de poluentes. Esse é um dos principais objetivos do sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Motor, máquina térmica, Falar um pouco sobre os elementos de entrada e saída do motor, que se refere justamente a essa parte do porquê da injeção eletrônica. Ela vai fazer o controle da emissão de gases poluentes, e controlar aqueles três elementos, entrada de ar, fornecimento de combustível e o calor para que haja combustão. Então, é fornecido reservatório de combustível. Esses elementos estão... Combustível, que são os HCs, hidrocarbonetos. No caso o álcool, tem a parte dele, que é o H2O, a parte que contém uma certa umidade, e impurezas também, que a gente representa pelo enxofre. E também, então aqui, a parte a alimentação do combustível. E junto, para que haja queima, a gente tem também a alimentação de ar do motor. E acaba sendo admitido para o motor ar e também umidade, Só porque alguns dados, composição do ar, 78% aproximadamente de nitrogênio, 21% oxigênio, que é justamente ele quem vai proporcionar uma maior ou menor potência da combustão, e outros gases. E vamos lá, falando da combustão. Se todos esses elementos tiverem proporção ideal, é para que no final desse processo de combustão, queima dele, saíssem apenas esses três elementos. Porém, devido a fatores químicos, temperatura, altas compressões, acabam também sendo gerados alguns gases que são contaminantes. Então, monóxido de carbono, óxidos nítricos, hidrocarbonetos, que são basicamente combustíveis que não queimaram durante a combustão, e dióxido de enxofre. Então, são considerados os gases poluentes. Com relação ao tipo de combustível usado, gasolina ou álcool, aqui a gente tem mais ou menos uma proporção da emissão gerada pelo consumo de gasolina. Então, mais ou menos 72% do que sai pelos gases de escape. Nitrogênio, já que ele compõe 78% praticamente do que está sendo admitido. Dióxido de carbono, próximo de 18%. 9% aproximadamente a umidade, a água. E 1% são alguns gases nocivos. Então, hidrocarbonetos, combustíveis crus, que não foram queimados. Monóxido de carbono, NOx, e óxido de nitrogênio. A combustão do álcool, ela gera valores próximos, pouco parecidos.
Então, aproximadamente também 73% de nitrogênio, né, já que compõe a maior parte do ar que está sendo admitido, 16% de dióxido de carbono, um pouco menos do que a combustão do álcool, da gasolina, aliás. A taxa de umidade dele, né, nos gases de escape é um pouco maior também. E permanece mais ou menos os mesmos 1% ali de gases nocivos. O que as montadoras fazem, né, para conseguir reduzir emissões, né, certas maneiras, né, além do próprio gerenciamento eletrônico? Investem no desenvolvimento da parte aerodinâmica, né, dos veículos, para ter menos resistência durante a movimentação, né? Também sistemas de transmissão, né, relações de transmissão que sejam bem dimensionadas para não exigir tanto, né, do motor, né, acaba poluindo menos, e também a própria parte estrutural, né, a parte de tecnologia de materiais, empregado materiais mais pesados, materiais mais resistentes, apenas em áreas estruturais que exigem maiores reforços, né, garantindo mais leveza na carroceria, né, também exigindo menos do motor, consequentemente gerando menos poluição. E também sistemas de controle e tratamento de gases de escape. São os catalisadores, filtros catalisadores, e motores diesel, a gente tem outros tipos de filtros, né? E o motor em si, o sistema de injeção eletrônica, né? Que ele vai ter sinais recebidos de sensores, né? Então, todo aquele controle do que está entrando no motor que a gente viu, né? Que são os hidrocarbonetos, né? Combustível, alimentação de ar, é tudo medido. Temperatura, pressão, né? O fluxo dele, a densidade. E com base nisso, são tomadas, né, providências pela própria central eletrônica para fazer o gerenciamento e gerar menos gases poluentes na saída do escapamento. Aí são feitos através de atuadores, que são os eletroinjetores de combustível, bobinas de ignição, né, controlando tempos de ignição e por aí vai. Com relação né, à mistura estequiométrica, relação estequiométrica. Então, definição, né, é a relação ideal entre a massa de ar admitida e a quantidade de combustível que o motor está consumindo, né? Isso a gente costuma chamar de AF, né, Air Fuel, ou, né, ar combustível. E aqui alguns valores para a gente ter um pouco mais de noção. Para que haja queima perfeita, né, de gasolina ou de álcool, tem que existir uma proporção correta, né, entre oxigênio e a combustível. Por exemplo, a gasolina está em média de um AF de 13,2 para 1. Né, ou seja, né, aproximadamente 3,2 kg de ar para conseguir queimar 1 kg de gasolina. O álcool, uma relação um pouco menor. Tá? Isso aqui falando de valores aproximados para a gasolina que a gente comercializa, né? Que tem uma diluição na média lá de 27% de álcool anidro. Né? Falando de combustíveis de gasolina pura, chega na média de 15, 15,5. Tá? Isso aqui, nessa questão da relação estequiométrica, vai influenciar diretamente um fator que a gente conhece como relação lambda, que vai determinar, né, o que a gente conhece, que a gente ouve falar, que é mistura rica ou mistura pobre. Né? Se eu tenho mais combustível do que oxigênio, ou mais oxigênio do que combustível, isso vai influenciar diretamente na qualidade da combustão. Certo? Então aqui, ó, a relação lambda, né, justamente relacionada à massa de ar, massa de combustível, diz o seguinte, né, a massa de combustível ideal, que seria essa proporção aqui, aproximadamente, pelo que está sendo efetivamente consumido pelo motor. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ter noção de quanto que expelido nos gases de escape quando eu tenho uma variação de lambda menor ou maior do que o ideal. Então, essa faixa do meio, essa faixa em cinza, seria a faixa ideal de um fator lambda. Né? Que eu tenho geração, que é produzido pouca, né, quantidade de gases poluentes. Então, aqui a gente tem os HCs, CO, NOx, né,
entre outros. Então, e para valores de lambda, né, que a gente trataria como uma mistura rica, é o que a gente observa para o lado de cá dessa faixa em cinza, né? Então eu tenho um aumento de produção, né, tensão no sensor de oxigênio, tá, que é a sonda lambda, né, que também está relacionada a esse fator aqui. Aumento de produção de CO nos gases de escape. E quando eu tenho mistura pobre, né, ou seja, mais oxigênio do que combustível, acaba invertendo um pouco a situação, né, que é o que a gente observa do outro lado do gráfico. Então, reduz, né, a emissão de hidrocarbonetos, que são os combustíveis crus, e de CO, porém tem um aumento, né, de NOx, certo? Então, né, as duas condições, excesso de combustível e falta de ar, não é bom. Excesso de ar e falta de combustível também não. Então a faixa ideal seria isso aqui. E a injeção eletrônica, ela tenta controlar, né, o mais próximo possível daquela faixa central, para emitir o menos possível a quantidade de gases poluentes. Como que ela faz, né, essa leitura do que está entrando, do que está saindo do motor e como que ela age? Por meio de sensores. Então está lá, a unidade de gerenciamento do motor, sensores que mandam informação para ela. Então a gente tem, por exemplo, rotação do motor, né, que é definido, por exemplo, o ponto que ele vai começar a emitir ar combustível, o momento que ele vai fazer a compressão e por aí vai. Sensores de fase que identificam o momento exato da abertura de válvulas ou fechamento de um determinado cilindro. Isso também poupa, né, vamos dizer, combustível e até centelha, né? Sistemas que não tenham sensor de fase, acaba tendo aquele esquema da centelha perdida, né? 2 ignições no cilindro gêmeos e 2 injeções de combustível. Então você tendo isso aqui, você também consegue reduzir esse desperdício, né? Que acaba acarretando também em emissão desnecessária no escapamento. Entre outros, né? Corpo de borboleta, né? Sensores de posicionamento, sensor de oxigênio, que é o que mede esse fator lambda, né? É o que está saindo pelos gases de escape. Posição de pedal de acelerador, entre outros. Sensor de massa de ar e por aí vai. E a injeção eletrônica, ela atua nesses componentes que a gente chama de atuadores com base no que ela leu aqui. Então a gente tem os injetores de combustível, né, controlando tempo de injeção, a quantidade de combustível que é injetada, né, para dosar junto com essa massa de ar e fazer uma relação lambda o mais próximo do ideal. Entre outros. Bobina de ignição, controlando também o ponto que vai chegar a centelha, né, para fazer a queima dessa mistura. Vamos falar um pouquinho agora com relação a como é feita a medição da massa de ar que o motor admite. Então, ó, em motores aspirados, né, de injeção indireta, né, com injetores no coletor de emissão, isso é feito de maneira indireta, ou seja, existem sensores que vão medir temperatura e o volume do ar que está entrando no motor, para estimar quanto que é a densidade, quanto de ar que está chegando, para saber quanto de combustível que tem que diluir nele para fazer a queima o mais próximo possível, né, daquela relação lambda. Então, ó, medição indireta, a massa de ar admitida e é calculada em função da densidade do ar e também da rotação do motor. A densidade do ar é determinada em função da pressão e da temperatura do ar. Pressão e temperatura vão fazer variar diretamente, né, a densidade dela. Então, ó, conceito rápido aqui. Então, uma baixa densidade e uma alta densidade. A concentração de moléculas de oxigênio varia, ou seja, função de temperatura, né? Então, por exemplo, baixa pressão ou alta temperatura. Eu tenho afastamento de moléculas, eu tenho uma densidade baixa, né, de oxigênio. E densidade alta, normalmente altas pressões e baixas temperaturas. As moléculas estão mais aproximadas, eu tenho maior concentração de oxigênio na mistura. Então isso tem que ser medido, né? E como que isso é feito? Um dos responsáveis por fazer essa medição, sensor de pressão que está instalado no coletor de admissão. Então, ele é um elemento, ele possui, né, um elemento semicondutor internamente
que é fabricado com silício e ele, em função, né, da pressão que atua sobre esse componente interno, né, de silício do sensor de pressão, ele altera a resistência elétrica desse componente, que vai fazer variar na saída dele. Então, basicamente, ele transforma, né, essa oscilação de pressão dentro dele, ou dentro do coletor de admissão, em variação de tensão, em função da alteração da resistência interna do sensor. Tá? Então, aqui a gente tem, né, depressão de referência, e aqui ele sofrendo variação em função da pressão. Aqui, esquematicamente, né, a gente representando esse sensor, né, para entender no esquema elétrico. Então, ele tem uma alimentação positiva de 5 volts, e alimentação negativa, e aqui é onde ele faz a variação de resistência, né, que seria a parte ligada ao elemento de silício. E internamente, né, a parte eletrônica dele faz a variação da tensão elétrica em função do que é alterado aqui. Então, aqui um exemplo dessa variação desse sinal lido pela injeção eletrônica. Tá? Uma situação, vamos supor que a injeção perca a referência desse sinal, né, a ausência desse sinal. O que vai ocorrer? Né? A UCM, né, ou seja, a unidade de controle do motor, se ela não receber o sinal do sensor de pressão do coletor, ela registrará esse tipo de avaria na memória da central. E o que ela vai fazer para estimar a pressão do coletor? Ela adotará a informação do sensor de posição da borboleta do próprio coletor. Tá? Para estimar mais ou menos quanto que é a pressão de admissão, porém, né, a medição não vai ser feita da maneira mais correta, o motor vai continuar funcionando, porém com limitações. Outro sensor, né, geralmente, ele é integrado ao próprio sensor de temperatura do ar. É o sensor de pressão do ar. É o sensor de temperatura do ar que está entrando no motor. Como eu havia dito, né, a medição da densidade da massa de ar, ela é feita, né, através da temperatura e da pressão do ar, para fazer essa estimativa. Esse sensor, né, que geralmente está integrado, ele é um sensor do tipo NTC. Ele tem, né, um negativo de temperatura e coeficiente, né, então, nesse gráfico que a gente consegue observar, né, conforme aumenta a temperatura, ele diminui a resistência elétrica interna. Então, o princípio de funcionamento dele, conforme varia a temperatura do ar, ele faz variar a resistência, tá? Também vai variar a tensão de saída. Aqui também, esquematicamente, é bem parecido com o outro sensor que a gente viu. Sinal de saída de 0 a 5 volts, alimentação negativa aqui do sensor. Tá? Vamos lá. Caso haja também, né, perda desse sinal, da temperatura do ar, como que o sistema de gerenciamento se adequa para fazer a medição de temperatura? O que ela vai fazer? Ó? Caso a UCM não receba o sinal do sensor de temperatura do ar de emissão, ela vai registrar essa avaria na memória da central e adotará um valor fixo de temperatura por ar de emissão. É até fácil fazer esse teste, né? Conectar o aparelho, entrar em leitura de parâmetros, desconectar. Você observa que fica um valor fixo. Geralmente ali na média de 50 e alguma coisa, 50 e poucos graus. Né? Só que também, né, dependendo do caso, ele pode acabar variando, mas geralmente está nessa média. Porém, né, como não vai conseguir fazer a leitura perfeitamente, vai continuar funcionando, porém com limitações e essa avaria registrada. Outro parâmetro também usado para calcular além da massa de ar, né, temperatura, pressão, a variação da rotação do motor também vai fazer com que haja necessidade, né, aliás, essas informações vão trabalhar em conjunto, né, porque quanto maior a rotação, né, vai acabar aumentando esse consumo. Então a injeção ela tem que se adequar, né, à massa de ar que está entrando no motor, também a rotação, para dosar a quantidade de combustível. Como é feita, né, a medição da rotação no motor? O sensor de rotação, geralmente instalado no virabrequim, né? Aí existem tipos diferentes de sensor. Sensor de tipo Hall ou sensor indutivo. Como ele faz essa leitura? Geralmente, né, o sensor de rotação no motor,
ele possui utilizado uma roda fônica de 60 dentes com uma falha de 2 dentes, um intervalo de 2 dentes. Essa aqui é a referência usada para o início da contagem, né, do tempo de injeção que o motor vai precisar fazer, né, para ele iniciar a contagem. Então, por exemplo, aqui, ó, o PMS, ou seja, ponto morto superior, ponto que o pistão está totalmente avançado para cima, dos cilindros 1 e 4, né, que são cilindros gêmeos, se encontra aproximadamente no 14º dente, contando, né, após a falha. E enquanto isso, né, o PMS dos cilindros 2 e 3 encontra-se próximo do 44º dente, né. Se a gente for fazer um cálculo aqui, né, pegar a circunferência 360 graus, dividir pela quantidade de dentes, vai dar mais ou menos ali um intervalo de 6 graus entre um dente e outro. Tá? Um fato interessante, o sistema de injeção ele consegue fazer o atraso ou avanço da ignição, né, o ponto que a centelha vai chegar dentro do cilindro para fazer a queima, variando de 1 em 1 grau. Né? Aí a gente pensa, pô, como que consegue ser feito, né, a medição, né, dessa ponto que o pistão está totalmente avançado para ele disparar a centelha, sendo que ele mede de 6 em 6 graus. A central de injeção, né, ela consegue fazer essa medição, né, de 6 em 6 graus, porém, ela setoriza esses 6 graus, né, em frações. Então, ele conta, pô, passou esse dente, ele sabe que ele tem, até ele chegar ao próximo dente, ele tem um intervalo de 6 graus. Então, é através dessa janela, né, que ele tem entre um dente e outro, que ele consegue estimar, né, quanto que é esse avanço que ele vai fazer da ignição, que é de apenas 1 grau. Internamente na central de injeção, né, tem o que a gente chama de roda fônica virtual. Então, a partir do momento que ele começou a ler esse 1 grau, né, de variação desse primeiro dente, né, desse total de 60, ele começa a contar até chegar no próximo dente 1 em 1 grau. Né? Só que isso é feito internamente, né, em frações de segundo. Né? Aqui, um tipo de sinal. Um exemplo de sinal de um sensor indutivo, né, lido. Aqui é a falha de dentes lida. E aqui é a variação. Cada um dos dentes, né, da roda fônica. Né, então, o que a central de injeção interpreta é esse sinal. Aqui ela sabe que tem que iniciar a contagem. Aqui um sensor do tipo Hall é parecido também, né, a falha de dentes e a contagem de 1 a 1. Vamos lá. Caso a injeção perca o sinal da rotação do motor. Depende da situação. Tem motores que têm sensor de fase, que é o sensor que mede o comando de válvulas. Se ele não tiver o sensor de fase, simplesmente ele apaga, né? Porque ele perde a referência, né, da contagem dos ângulos do virabrequim, não sabe a referência de quando o pistão está no PMS para disparar a centelha, injeção. Porém, né, supondo a situação aqui de um motor que tenha sensor de fase, né, do comando de válvulas. Então, dependendo do sistema de gerenciamento do motor, caso a central de injeção não receba o sinal de sensor de rotação do virabrequim, ela registra, né, essa avaria e adotará a informação do sensor de fase para estimar a rotação no motor e a posição da árvore de manivelas, através do comando de válvulas. Tá? Porém, o motor continua funcionando, só que com limitações também. Aqui agora falar um pouquinho sobre o sensor de fase, que é o sensor que vai no comando de válvulas. Em motores que possuem o sensor de fase, a injeção consegue controlar o disparo das centelhas individualmente por cilindro e também a injeção de combustível individualmente. Quando o motor não tem sensor de fase, é o que a gente chama, né, que é feito banco a banco. É disparado tanto a centelha quanto a injeção de combustível nos cilindros gêmeos. Ou seja, uma centelha sempre vai ser perdida, uma injeção de combustível vai ser perdida. Tá? Então, o sensor de fase consegue fazer, né, individualmente a injeção e ignição dentro do cilindro. Aqui, ó, interessante, né? A gente tem um diagrama com o sinal de rotação do virabrequim em cima e embaixo do sensor de fase.
a gente consegue observar aqui a falha de dentes do sensor de rotação no motor, que seria o início da contagem, né, coincidindo também com a janela da contagem, no caso de um dos cilindros do motor. Tá? Caso haja perda do sinal do sensor de fase pela central de injeção, como que ela age? Que providência que ela toma? Então vamos lá. Caso ela não recebeu o sinal do sensor de fase, ela registra uma avaria também na memória da central e adotará a informação do sensor de rotação também, né, para estimar qual que é a fase do motor. Então, voltando aqui, com base, né, confrontando esses dois sinais, ela consegue transformar isso aqui, né, estimando, né, valores próximos. O motor continua funcionando. Tá? Porém, se eu desligar o motor, ele perde totalmente a referência. Né? Se ele perder a referência durante o funcionamento, ele consegue, né, continuar gerando estimando, né, mais ou menos esses valores. Porém, se desligar e tentar ligar de novo, ele perde essa referência. Outro sensor que também vai influenciar, que vai gerar informações que vão influenciar diretamente também no gerenciamento eletrônico do motor. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. A temperatura do motor, né, vai influenciar também diretamente no que vai estar sendo gerado, né, do ar que vai estar sendo admitido, temperatura da câmara, de escape, e por aí vai. Também ele é um sensor do tipo NTC, igual ao sensor do ar de admissão, temperatura do ar de admissão. Basicamente um resistor. E as funções dele, né? Porque em que ele vai influenciar a informação do sensor da temperatura do motor, da água no motor? Ele consegue fazer, né, através disso, a correção do tempo de injeção e ignição, né? Por exemplo, motor mais frio ou motor muito aquecido, as condições para que haja combustão são totalmente diversas, né? São totalmente diferentes. Então, através dessa informação, ele consegue variar isso. Também, né, corte de combustível em desacelerações, também conhecido como cut-off. Outro fator, controle da válvula do filtro de carvão ativado, né, que é o conhecido como canister. Então tem que ter uma temperatura, né, favorável para o motor receber esses gases, né, que vêm do tanque de combustível. E também, principalmente, né, o acionamento do eletroventilador de arrefecimento. Né. Então, além de fazer, né, acionar o motoventilador, né, do radiador, também faz todas essas outras funções. Caso a central perca o sinal do sensor de líquido de arrefecimento, qual que é a estratégia adotada? Né? Se eu for lá simplesmente desligar ou der alguma avaria. Então vamos lá. Caso a OCM não receba o sinal do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ela vai registrar essa avaria também, né? Vai acender a luz de avaria na injeção. E ela adotará inicialmente a informação do sensor de temperatura do ar de admissão, aquele que a gente falou lá no começo. Então ela vai estimar mais ou menos, né, também quanto que é a temperatura do motor com base no ar que está sendo admitido. Conforme o tempo de funcionamento do motor for aumentando, né, consequentemente a temperatura vai aumentar. A central também vai aumentando esse valor, né, com relação ao inicial, para continuar fazendo as correções necessárias no tempo de injeção, né, já que o motor está mais aquecido. O motor continua funcionando, porém com limitações, porque não consegue estimar exatamente quanto que é a temperatura do bloco, da água. Tá? E, estrategicamente, né, para preservar o sistema de arrefecimento, o eletroventilador ele permanece ligado ininterruptamente. Né? Ele dispara direto. Melhor o motor trabalhar mais frio do que superaquecer e gerar problemas mais graves. Né? Então a estratégia é essa, caso haja perda do sinal do líquido de arrefecimento. Outros sensores, né, que também vão atuar diretamente no controle do gerenciamento, né, do motor e no cálculo do tempo de injeção. Sensor da posição da borboleta de admissão. Então é feita a alimentação de ar do motor
Então tem que ser medido também, né, qual que é a posição da borboleta, né, para conseguir cruzar essas informações e estimar corretamente, né, massa de ar, tempo de injeção e por aí vai. Também, né, ainda no corpo de borboleta do motor, sensor de posição do corretor de marcha lenta, tá? Caso o motor esteja em marcha lenta e não em processo de aceleração. Alguns sistemas, a própria borboleta faz esse controle, né, da ordem de admissão. Alguns sistemas mais antigos, né, o atuadorzinho de marcha lenta, que vai junto com o corpo de borboleta. Então também é verificada essa posição em condições de marcha lenta. Aqui a cruzamento, né, a relação entre esses dois sinais. Sensor de posição da borboleta e o sensor de posição do corretor de marcha lenta. Então isso aqui que é a central de injeção, né? Ela recebe informação para o motor que controla a abertura da borboleta fazer a abertura ou fechamento dela conforme necessário. Vamos lá. A gente falou bastante na parte de alimentação do motor. Tudo que é medido na entrada do motor. Então, temperatura, pressão, posição da borboleta, né, por onde está sendo feita a entrada dos gases. Relação lambda. Aí a gente chega na tal da sonda lambda, né? Também conhecida como sonda de oxigênio, sensor de oxigênio. Basicamente, ela faz a medição do que está sendo, né, queimado na câmara, o que está saindo, e confronta as informações também com o que está sendo admitido pelo motor. E é feita a correção daquele gráfico que a gente fez, né, sempre para tentar manter naquela faixa cinza, né, para não poluir tanto, né, por excesso de combustível ou por excesso de oxigênio. Então, ó, processo, como que é feito, né? A medição do oxigênio residual nos gases de escape, né, esse sinal é enviado para a central de injeção e ela controla os mesmos atuadores, né, que são eletroinjetores, né, os bico injetor, que a gente conhece, velas de ignição, bobinas de ignição e por aí vai. Vamos lá. Funcionamento da sonda. Situação de mistura rica, né, que é excesso de combustível e pouco oxigênio. A sonda ela gera variação de tensão para a central de injeção interpretar quanto que é a taxa de oxigênio que está passando pelos gases de escape, né? E essa variação gera algo parecido com isso aqui, né? Então, se eu tiver uma variação, né, que seja superior a 0,5 volts, né? Geralmente, né, a gente observa, deixa eu colocar um gráfico aqui, ó. Se a gente colocar o aparelho diagnóstico e observar, né, a variação de tensão da sonda, ela está sempre variando. Ela nunca consegue permanecer um valor fixo, né, que é próximo daquela relação lambda que a gente falou no começo. Né? Então ela está sempre oscilando. Hora está rico, hora está pobre. Porém isso em fração de segundo. Né? Então vamos voltar aqui. Então, valores de tensão, né, interpretados pela central de injeção, variando entre 0,5 volts a 0,8 volts, né, dependendo do caso pode variar até a 1 volt, a gente considera mistura rica, ou seja, excesso de combustível na mistura que o motor está admitindo. O sensor, como que ele faz essa medição? Ele tem, né, o elemento interno baseado em platina, e um cone de óxido de zircônio. Então, a passagem da determinadas quantidades de oxigênio por esse elemento faz variar também resistência interna. Porém, né, como eu acabei de mostrar o sinal, ele está sempre variando. A central de injeção, né, ela vai sempre dosar. Em uma injeção ela vai enriquecer um pouco, na outra ela empobrece. Por isso que eu tenho aquelas variações. Então, essa passagem da determinada quantidade de oxigênio por esse cone do sensor, faz haver essa variação. E se a variação estiver acima de 0,5, indica mistura rica, né? Falta de oxigênio. E outra situação, mistura pobre.
pouco oxigênio, né, passando pelo sensor. Altera a resistência elétrica dele também e vai gerar sinais que vão estar de 0,5 a 0,2 ou simplesmente até 0. Então isso variando constantemente. Aí o que chega lá na central de injeção? Essa variação de sinal aqui, né? Ó. Valores próximos de 0 ou 0,2 até 0,8. Então ela nunca consegue permanecer próximo de 0,5. Próximo de 0,5 seria o ideal, né? Nem rico, nem pobre. Caso a central de injeção perca a referência do sinal da sonda de oxigênio, né? Qual que é a providência que ela toma para permanecer funcionando ou desligar? Então, caso a UCM não receba o sinal do sensor de oxigênio, ela registra também uma avaria na central, acende a luz no painel do veículo e ela não corrigirá a mistura ar-combustível. Não vai conseguir controlar injeção e também ignição do motor. Também adotará um programa de emergência para a purga do sistema de carvão ativado, que é aquilo que eu tinha comentado, né? A liberação dos gases do canister para a admissão do motor, né? Ela entra em situação de emergência. O motor continua funcionando, porém com limitações de funcionamento. Tá? Provavelmente falhas, né, durante a aceleração, entre outros problemas. Senhores, dúvidas, perguntas?